Lead, ROI, ROAS, CAC, Landing Page, Copywriting, CPM, CTR, Inbound Marketing e todas essas palavras difíceis que provavelmente você já ouviu falar sobre marketing digital, mas você ainda não entende. E nesse vídeo eu vou explicar em detalhes todas as siglas do marketing digital que você precisa saber para que você entenda e consiga ter mais conhecimento sobre essa área que é tão importante, que é o marketing digital hoje em dia. Para começar, métricas de performance, que estão relacionadas diretamente ao dinheiro que sua empresa gera. Segundo, métricas de engajamento e tráfego, onde eu vou abordar métricas exclusivas de tráfego pago. Inclusive, depois, se você quiser se aprofundar, eu tenho uns vídeos só falando sobre tráfego pago, que eu acho que você vai se interessar. Terceiro ponto, eu vou entrar na parte de estratégia e operação, que é basicamente as etapas do funil e como esse cliente avança dentro das estratégias de marketing que você implementa. E por fim, eu vou entrar em métricas mais relacionadas à parte orgânica, sobre como você trazer pessoas de forma orgânica para sua empresa. Bora lá então, para começar, métricas de performance que estão relacionadas a dinheiro. A primeira que eu vou começar é o ROI, que é a sigla em inglês para Return on Investment, ou retorno do investimento. Eu já vi muitas pessoas fazendo um cálculo errado, que normalmente elas consideram o ROI basicamente o faturamento dividido pelo investimento, o que está errado. A fórmula correta para medir o ROI é receita menos gastos dividido pelos gastos. E o que está fazendo na prática? Basicamente, você está medindo a sua taxa de retorno do seu investimento. E quando a gente fala de taxa de retorno do investimento, a gente está medindo o quanto a gente investiu versus o quanto retornou. O Brasil é um país que tem uma taxa de juros alta, né? Taxa Selic, atualmente, nessa gravação desse vídeo, dá 15%. Ou seja, se você deixar o dinheiro parado ali no banco, num investimento super seguro, vai render 15% ao ano. E aí é super importante você medir o ROI da sua operação para saber se você está tendo um retorno acima da Selic. Porque caso sua operação esteja gerando um ROI, no caso, no dia atual aqui de 2026, abaixo de 15%, não faz sentido sua empresa estar investindo naquele projeto. Porque se você tivesse deixado o dinheiro parado no banco, teria rendido a mesma coisa. Então a métrica de ROI é super importante e ela é calculada a partir daquela forma que eu falei de receita menos gasto dividido pelo gasto. Segunda métrica, ROAS, que é a sigla para Return on Ad Spent, né, que seria em inglês, né, a tradução, retorno do dinheiro que você investiu em anúncios, em ads. E também muitas pessoas confundem justamente essa métrica com ROI, acham que ROI é basicamente a mesma coisa que ROAS, e não é. ROAS é medido numa fórmula de faturamento bruto dividido pelo investimento que você fez em anúncios, tá? E aí tem duas formas de você calcular o ROAS. Você pode, dentro da sua atribuição de vendas, olhar apenas as vendas que vieram de anúncios. Então, em algumas ferramentas de tráfego pago, como por exemplo o Facebook ou Google, você consegue atribuir as vendas que você teve em relação aos seus anúncios. E aí você atribui ao ROAS, né, as vendas do faturamento bruto, apenas aquelas vendas que você viu atribuição em anúncios. Você também pode fazer de uma forma diferente. Você pega todo o dinheiro que você investiu em anúncios da sua empresa e você olha o faturamento bruto da sua empresa. E aí você divide faturamento bruto por ROAS e aí você consegue ter mais ou menos qual que está sendo a eficiência dos seus anúncios. Como saber se um ROAS bom ou não? Cada empresa vai ter um ROAS médio de mercado, que é algo que pode ser buscado, então talvez se você entender um pouco a concorrência, ver quais ROAS eles trabalham, pode ser uma referência, mas tudo vai depender basicamente da margem da sua operação, né? Se você é uma empresa que é muito dependente de tráfego pago, vamos supor que 100% das suas vendas vem de tráfego pago. Talvez você vai depender de ter um ROAS muito maior, né? Você precisa ter um ROAS maior para ter uma operação saudável. Se tráfego pago talvez não seja a estratégia que paga 100% das suas contas, talvez você consiga ter mais margem para trabalhar o ROAS. Bora para a terceira métrica então, sem enrolação, que é o CAC, né? O custo de aquisição de clientes. Essa é uma métrica super difícil de calcular, muitas pessoas tentam simplificar ela, mas ela não é uma métrica muito simples de calcular. E o objetivo dela é metrificar quanto que custa em esforços de marketing e vendas para você trazer apenas um cliente. E aí que as pessoas se confundem muito, né? Elas acham que CAC é o quanto você está investindo em tráfego para trazer uma pessoa só. Mas o ideal é que a conta de CAC seja feita basicamente considerando todos os investimentos de marketing para trazer uma venda única. Inclusive eu pessoalmente gosto de olhar CAC em duas esferas. Todos os investimentos em marketing, por exemplo, mídia, anúncios, e também olhar do ponto de vista de time de marketing, então olhar todos esses custos juntos e considerar tudo isso para fazer o cálculo de uma venda unitária. Então imagina numa operação onde sua equipe de marketing, as ferramentas que você gasta em marketing custam 10 mil e você investe mais em tráfego pago 10 mil reais, ou seja, seu custo geral de marketing da sua empresa é 20 mil reais. E se nesse custo de marketing você traz basicamente 200 clientes, você pode considerar que o seu custo de aquisição de cliente é 20 mil dividido por 200. Você gasta em média de CAC 100 reais por custo de aquisição de cliente. Isso olhando apenas marketing. Só que também você pode deixar a conta cada vez mais aprofundada. Imagina que você tem um time de vendas ali para fazer esse processo de venda. Também vai colocar isso na visão de CAC, aí vai ter um custo de venda. E aí, normalmente quando eu faço essas visões, eu gosto de falar, o CAC olhando só marketing é 20 mil. Colocando vendas vira 40.
E aí você vai conseguindo ter mais profundidade para analisar essa métrica. É uma métrica super complexa de analisar, mas é muito importante para você ver se sua operação está eficiente. E essa métrica se relaciona muito com a próxima métrica que eu vou falar, que é a LTV, que é a sigla para Lifetime Value, que em tradução para português seria algo no sentido de o valor total que um cliente gera para uma empresa. De novo, essa métrica é super complexa também de ser analisada. Muitas pessoas tentam olhar basicamente assim, beleza, um cliente meu gera em média 10 mil reais para mim por ano e ele fica em média 2 anos. Ou seja, uma receita média para o cliente, para minha empresa, é 20 mil reais. E aí as pessoas acabam atribuindo isso como lifetime value. Então, quando você vai calcular LTV, o ideal é que você não olhe apenas a receita bruta, mas você pegue mais ou menos o quanto você gera de receita ali por cliente e multiplique pela margem de contribuição do seu negócio, que é basicamente a receita menos os custos diretos de venda. E aí você vai ter um panorama um pouco melhor de quanto você está trazendo de receita média para o usuário, já tirando aqueles custos relacionados à venda. Dessas métricas de performance relacionadas a dinheiro, existe a métrica chamada churn. A métrica churn, ou churn rate, ela basicamente mede a taxa de cancelamentos num período específico. E qual que é essa lógica, né? Então pensa que você é uma empresa, você tem clientes recorrentes e a cada ano você começa com 100 clientes. Em média, nesse ano você tem uma perda de 10 desses clientes que começaram. Então vamos supor que em janeiro, 1º de janeiro de 2026, desse grupo de 100 clientes, eu fico com apenas 90 no final desses 100 iniciais. Ou seja, a minha taxa de cancelamento foi de 10%, ou seja, o churn rate, né? Que seria essa palavra em inglês. Muitas pessoas acabam errando que elas olham, por exemplo, a média de pessoas que você vai entrando. Então imagina que minha agência começou com 100, desses 100, 10 saíram dessa amostra de 100 inicial, só que entraram 50. A pessoa pensa que o churn dela foi negativo, porque ela cresceu clientes. Isso está errado. Basicamente, você tem que medir apenas aqueles clientes iniciais que você tinha no começo, não os novos que foram adquiridos, tá? Então é um erro que as pessoas cometem bastante. E vamos para o segundo bloco, que são as métricas de engajamento, começando por CTR. O que é CTR? Basicamente uma métrica em tráfego pago que mede a taxa de cliques no seu anúncio. Então pensa que seu anúncio é como se fosse um outdoor que passa para milhões de pessoas que estão usando as mídias sociais, o Instagram, o Google, qualquer outra ferramenta que você faz anúncios. E o CTR é quantas pessoas vêm versus o quanto as pessoas clicam. Então essa taxa de pessoas que engajam no seu anúncio e fazem alguma ação. Então vamos supor que 100 pessoas viram seu anúncio ali onde você está divulgando ali seus serviços. Dessas 100 pessoas, apenas uma se interessou em clicar e apertar o botão ali. Essa uma pessoa vai entrar na fórmula do CTR, que é um clique que você teve versus as 100 pessoas que apareceu. Ou seja, a sua taxa de clique foi 1%, que é 1 dividido por 100. Segunda métrica, que é justamente aquela que eu falei no começo, que não é o CAC, que é o CPA, o custo por aquisição de cliente. E aí o CPA é uma métrica que está diretamente relacionado ao investimento em mídia. Então vamos supor ali que você tem uma estratégia de tráfego pago, né? Você investe em anúncios, você investe ali em campanhas em Google, Facebook ou qualquer outra ferramenta, e você investe em média R$1.000 por mês. E aí desses R$1.000 por mês, você consegue fazer mais ou menos 100 vendas no mês. Então você investe 1.000 vendas em tráfego e você identifica que você trouxe 100 vendas relacionadas a essas estratégias. Ou seja, fazendo uma conta bem simples, você divide ali o número de investimento dividido pelo número de vendas, você vai ver que cada venda teve um custo de aquisição por venda de R$10. 1.000 de investimento dividido por 100 de tráfego dá R$10 de CPA. Essa é a métrica de custo por aquisição, o famoso CPA, em inglês Cost Per Acquisition. Outra métrica super importante que é utilizada em basicamente toda a ferramenta que usa mídia digital, que é tráfego pago, é o CPC, que é o custo por clique. De novo, lembra do exemplo que eu falei para vocês sobre CTR? Então 1.000 pessoas viram seu anúncio, uma clicou. Com isso, você consegue ter o cálculo de quanto você teve para ter aquele custo por clique. Então imagina que para você aparecer seu anúncio para 100 pessoas, você gastou R$10. Ou seja, o seu custo por clique, já que você teve apenas um clique para essas 100 pessoas que apareceu, é de R$1. Outra métrica super importante quando está fazendo campanhas de tráfego, até mais importante ainda quando está fazendo campanhas que são focadas menos em conversão e mais em engajamento, que é o CPM, que é o custo por 1.000 impressões. Lembra que eu falei sobre o anúncio que aparece ali para 1.000 pessoas, 100 pessoas? As plataformas também fornecem para a gente qual que está sendo o custo para você anunciar para 1.000 pessoas, que é a métrica chamada custo por 1.000 impressões. Ela é uma métrica super importante também para você comparar esforços de marketing em diferentes mídias. Então imagina que você anuncia no Twitter, você anuncia no Google, lá para você aparecer para 1.000 pessoas você gasta R$10. E aí no Meta, no Facebook, por exemplo, tá R$1. Ou seja, tá 10 vezes mais barato no Facebook
para você aparecer para muito mais gente. Ou seja, você consegue talvez trazer muito mais alcance para sua marca através do Facebook. E ela é uma métrica super importante para você entender um pouco como está funcionando ali as suas campanhas, né? É até curioso, às vezes alguns mercados são muito mais competitivos, tem muito mais pessoas anunciando, o custo para ter 1000 impressões é muito maior. Por outro lado, tem nichos menos explorados, então talvez um nicho, por exemplo, de crochê, talvez seja um nicho menos explorado, que o custo para anunciar para o público que se interessa por crochê é menor do que um custo, por exemplo, do mercado financeiro. Por fim, outra taxa super importante quando a gente está falando de tráfego pago é taxa de conversão. Então imagina no caso que eu falei de novo, a pessoa viu um anúncio, clicou no seu site, marcou ali um clique na plataforma. Só que não adianta nada essa pessoa entrar no seu site e não fazer nada. Então a gente também tem essa métrica, que é uma métrica pós entrada no site, que é a taxa de conversão. Então a pessoa clicou no seu anúncio, entrou no seu site, a gente mede a taxa de conversão, que é basicamente qual que é a taxa de pessoas que entram no seu site e realizam uma ação desejada. Então imagina que você vende um produto ali, um sapato. Então você, de novo, você teve ali um custo para a pessoa acessar o seu site, a pessoa acessou o seu site, mas não é todo mundo que vai comprar seu tênis. E aí, das pessoas que entram no seu site, as pessoas que realmente realizam a ação desejada, a gente coloca isso na taxa de conversão. Então vamos supor que cada 100 pessoas que acessam o seu site, apenas uma pessoa compra. E aí a gente mede a taxa de conversão, que é 1 sobre 100. A cada 100 pessoas que entram no seu site, uma compra, a gente tem uma taxa de conversão de venda dentro do seu site de 1%. E é assim que a gente mede a taxa de conversão. Isso também poderia ser relacionado a cadastro. Então uma pessoa entra no seu site, cadastra para comprar um produto, para receber uma newsletter ou para receber algo no futuro. A gente também considera isso taxa de conversão. E aí nesse caso, normalmente a taxa de conversão vai ser maior, porque a pessoa não precisa pagar nada, basicamente ela só precisa fornecer o e-mail dela. A conversão tende a ser muito melhor do que uma taxa para comprar um produto, né? A pessoa tem que passar o cartão, enfim, é mais complexo, né? E a taxa de conversão é menor do que uma pessoa que só precisa fornecer o e-mail pra gente. Indo para o terceiro bloco do vídeo, que é sobre estratégia e operação, né? Que são coisas mais do dia a dia, olhando mais métricas do funil. Até já adiantei algumas quando a gente falou de taxa de conversão. A primeira delas é lead, que é uma palavra em inglês que basicamente ela quer metrificar pessoas que têm interesse no seu produto, pessoas que podem ser potenciais compradores. E aí justamente a gente considera uma pessoa como um lead, uma pessoa que entra no seu site e fornece informações ali para fazer um cadastro gratuito, tá? Então, uma pessoa que fornece o e-mail, o telefone, faz um cadastro no seu site, a gente considera essa pessoa um lead, que é uma pessoa que demonstrou interesse nos seus serviços, ainda não comprou, mas é um potencial comprador. Então, lead basicamente seria uma sigla para uma pessoa que tem potencial de compra no seu produto, uma pessoa que já se cadastrou para um teste gratuito, uma pessoa que se cadastrou para receber mais informações do seu produto. A gente considera isso como lead. Outra palavra que as pessoas, quando escutam a primeira vez, se confundem é landing page, que a tradução em português seria página de destino. Então, de novo, voltando naquele exemplo dos anúncios, a pessoa viu o seu anúncio, clicou no link, caiu no seu site, a gente chama isso de página de destino, né? Em inglês, landing page, que é a página que a pessoa vai cair para fazer alguma conversão específica. E normalmente essa página ela sempre vai ser otimizada para conversão desejada para a pessoa. Então uma página de venda de um produto vai ter todas as informações ali para fazer a pessoa conseguir comprar o produto de forma fácil. Então vai ter um produto de forma bem destacada, vai ter um botão ali para a pessoa comprar, vai ter o preço, vai ter todas as informações possíveis para a pessoa ter menos fricção na hora de comprar o produto. A página de destino, essa landing page, também pode ser considerada uma página de captura de leads. De novo, naquele exemplo da pessoa que se cadastra para fazer um teste gratuito na sua plataforma. Essa página também a gente chama de landing page, que é a página onde a pessoa vai fornecer o nome, e-mail, telefone para ela poder acessar a sua plataforma. Outra sigla super importante que as pessoas usam é CTA, que em inglês chama Call to Action, chamada para ação, que é o botão principal onde a gente quer que a pessoa tome uma ação, faça algum tipo de atividade na nossa página. E aí esse botão pode ser, por exemplo, compre agora, baixa aqui, se cadastre, faça o teste gratuito. Normalmente esses botões a gente chama de botão de CTA ou chamada para ação em português. Outro tema que se usa muito é um termo chamado Lead Magnet ou isca digital, que é um termo basicamente quando você oferece algum tipo de conteúdo gratuito para a pessoa baixar, para ela se tornar o seu lead. Então é uma isca digital para você conseguir colher os nomes e o e-mail da pessoa. Isso pode ser, por exemplo, uma aula gravada, pode ser um texto digital ou os famosos e-books, né, que são os livros digitais. Pode ser para a pessoa se inscrever para receber e-mails semanais seus, o que a gente chama também de newsletter. Então esse é um termo utilizado aí para você tentar pegar esse contato de uma pessoa interessada no seu produto, oferecendo algo de forma gratuita. Finalizamos então esse bloco de estratégia de pressão e bora para o último bloco, que é justamente coisas relacionadas à busca e estratégias orgânicas para você trazer pessoas para o seu site. Estratégias orgânicas, a gente está falando tudo que a gente faz de estratégia dentro da sua empresa para você trazer uma pessoa interessada ou um cliente sem você fazer um investimento direto em anúncios. E aí alguns termos importantes para você que quer se aventurar nesse mundo de estratégias orgânicas.
Primeiro, SEO, que é a sigla para Search Engine Optimization. Em português, a tradução seria basicamente otimização para mecanismos de busca. Então, SEO é basicamente qualquer estratégia que você faz para você conseguir aparecer de forma mais otimizada e mais fácil em qualquer mecanismo de busca. Desde o Google, que é a ferramenta mais famosa para quem faz estratégia de SEO, que é você aparecer lá nos primeiros resultados, fazer toda a otimização para você aparecer, como também você pode fazer isso para qualquer outra ferramenta. Por exemplo, ali no explorar do TikTok, existem estratégias para você conseguir aparecer, ou mesmo no ChatGPT, você também pode fazer mais presença digital para você conseguir aparecer nas ferramentas de inteligência artificial para busca. Então, qualquer otimização que é feita para um mecanismo de busca é considerada estratégia de SEO. E quando a gente fala de SEO, a gente tem uma sigla muito importante que é SERP, que no Brasil a gente chama de SERP, mas a sigla é Search Engine Results Page, que é basicamente a página que aparece quando você busca algum tipo de palavra em algum mecanismo de busca como Google ou Bing. Então, vamos supor que você pesquisa a palavra, por exemplo, marketing digital. Quando abre aquela primeira página ali, a página onde aparecem os resultados, a gente chama aquilo de SERP, né? Search Engine Results Page, que é quando você pesquisa marketing digital, as palavras ali, os sites e os domínios que aparecem para a pessoa poder acessar. Outra palavra muito utilizada nesse meio é inbound marketing, que é basicamente estratégias que você faz. Esse é até um termo que não está sendo utilizado tanto, porque o marketing evoluiu muito, mas inbound marketing a gente chamava de todas as estratégias que a gente faz para fazer marketing e atração. Então você fazer isca digital, você fazer textos em blog, você fazer uma newsletter, tudo isso era considerado estratégias de inbound marketing, que são estratégias para você trazer presença digital orgânica e aquisição de pessoas de forma orgânica. E que a tradução principal seria você trazer pessoas para o seu negócio, não através de venda direta, mas através de conteúdo gratuito, né? Conteúdo orgânico. E por fim, para finalizar um pouco esses conteúdos um pouco mais focados ali em tração orgânica, é uma palavra que é muito utilizada nesse meio digital, mas que não era muito utilizada antigamente, que é o copywriting ou copy, que é basicamente uma escrita persuasiva para levar uma pessoa para fazer uma determinada ação. Então, de novo, vamos pegar aquele exemplo da landing page, onde a pessoa cai num site ali para comprar um sapato ali, então ela cai no e-commerce para comprar seu sapato, todo aquele texto que está na página que faz a pessoa tomar ação ali para comprar o produto, comprar o tênis, a gente chama isso de copywriting, que é aquele texto persuasivo que faz a pessoa que entrou no seu site se interessar por comprar aquele tênis e dar um próximo passo ali, se tornar cliente da sua marca. Isso pode ser utilizado tanto para venda como nas próprias iscas digitais ou no inbound marketing. São redatores, né, que fazem textos persuasivos para convencer a pessoa de tomar uma determinada ação. E obviamente tem pessoas que utilizam isso para o mal, entre aspas, né? Então basicamente fazem promessas agressivas que não são reais, mas um copywriting com pesquisa, com profundidade, costuma ser super importante para uma estratégia de marketing funcionar. E é isso, não passei por todos os termos, mas trouxe termos que são super importantes para você que quer navegar um pouco melhor no mundo de marketing digital e ter mais profundidade ali para conseguir fazer discussões melhores ali com a sua agência de marketing ou mesmo com sua equipe de marketing. E esse foi um vídeo mais fazendo um dicionário geral do marketing digital, que eu acho que é super interessante para você que quer aprender um pouco mais. Caso você queira conhecer um pouco mais seus serviços, eu te convido para conhecer minha consultoria ou minha agência de marketing. O link está aqui na descrição. Você marca um papo diretamente comigo para entender um pouco o seu momento e ver se faz sentido a gente avançar com uma parceria, avançar com um serviço ali bem especificado. A gente tem todo tipo de serviço, desde tráfego pago até design, copywriting, todos os serviços que envolvem marketing digital, a gente atende aqui na nossa agência. E o nosso foco aqui é basicamente conseguir deixar a sua operação de marketing mais madura, através de dados, através de uma análise super clara do que está acontecendo, implementar um canal de aquisição digital que vai ser super eficiente para você trazer escala na sua empresa. Então, nosso foco é basicamente montar uma estratégia sob medida para você, para te ajudar, através dos canais de marketing digital, trazer ainda mais clientes e mais faturamento para sua empresa. E se você ficou até o final, também te convido a curtir e se inscrever no canal aí, para ter mais conteúdo sobre esse assunto. Vai ter bastante coisa legal nesse canal. E para você que quer se aprofundar mais sobre marketing, eu tenho certeza que vai ser um prato cheio para você conseguir evoluir. Por hoje é só, Vinícius Daúde aqui, abraço e até logo!